E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre aquela dor bem chata na parte de fora do cotovelo, sabe? Aquela que parece que não vai embora nunca. É o famoso cotovelo de tenista, ou epicondilite lateral. A gente vai mergulhar fundo nesse assunto para entender qual a melhor forma de lidar com ele. Bora lá! Olha, quem já passou por isso se identifica na hora, né? Essa frase resume perfeitamente o problema. É uma dor que atrapalha as coisas mais simples do dia a dia. Pegar uma simples xícara de café vira um desafio. É muito frustrante. Para a gente entender isso na prática, vamos a um caso real como guia. Pensa só, um programador de 44 anos que começou a sentir essa dor há 3 meses sem ter tido nenhuma batida, nenhuma lesão específica. Dói quando ele pega o notebook, mas curiosamente não dói quando ele está digitando. É um cenário super clássico. E aí vem a grande pergunta que todo mundo faz. Ok, estou com essa dor. O que eu faço agora? Qual é o melhor tratamento? A resposta, como a gente vai ver, talvez não seja mais óbvia. Antes de mais nada, vamos só alinhar os pontos. O cotovelo de tenista não é bem uma inflamação como o nome IT sugere. Na verdade, é mais um processo de desgaste, de degeneração dos tendões. É uma condição bem comum que afeta aí de 1 a 3% dos adultos, principalmente nessa faixa dos 40 aos 59 anos. Muito bem, vamos explorar o primeiro caminho de tratamento. Esse é aquele que muita gente procura primeiro, sabe? Aquele que parece oferecer um alívio mais rápido, quase como uma solução mágica para a dor. E a principal estrela desse caminho, por muito tempo, foram as injeções de corticoides. A lógica parece fazer sentido. Você injeta um anti-inflamatório super potente bem ali no local da dor e pronto, o alívio vem rápido. E olha, os resultados no curto prazo são realmente de encher os olhos. 92% de sucesso em apenas 6 semanas. É um número altíssimo. Com um resultado desses, fica fácil entender porque essa virou a opção preferida de tanta gente por tanto tempo. Ah, mas aí é que a história começa a virar. Porque alívio rápido é ótimo, mas e a longo prazo? Será que essa melhora se sustenta? O que será que os dados mostram depois de 1 ano? E esse gráfico aqui, nossa, ele é um soco no estômago para quem aposta todas as fichas na injeção. Olha a reviravolta. Depois de 1 ano, a taxa de sucesso das injeções despenca para 69%. Isso é bem pior do que simplesmente não fazer nada e esperar, que fica com 83%, e muito, mas muito pior que a fisioterapia, que bate 91%. Fica claro que o conserto rápido pode custar caro lá na frente. Isso tudo nos leva então para um segundo caminho, uma abordagem que a gente vai chamar aqui de o pilar central. A ideia aqui é bem diferente. É uma estratégia que combina conhecimento e ação e que, no fim das contas, devolve o controle da recuperação para a própria pessoa. Presta atenção nessa frase porque ela muda completamente o jogo. Entender que se movimentar, mesmo sentindo um pouco de dor, não vai piorar a lesão, isso por si só já é uma forma de tratamento. Tira aquele medo de se mexer e bota no lugar uma confiança para seguir em frente com a recuperação. E aqui está o pulo do gato. Não é para pensar nisso como 3 coisas separadas, tá? É um pacote só, um pilar único e inseparável. A educação, ou seja, entender o que está acontecendo, te dá a base para ter paciência. E essa paciência, junto com a fisioterapia, cria o cenário perfeito para o corpo se recuperar naturalmente. É uma coisa só. Então, colocando um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado você tem a intervenção, a injeção. Ela te dá um alívio rápido, mas o risco de piorar depois é grande. Do outro, o pilar central. Ele pede mais paciência no começo sim, mas constrói uma recuperação muito mais sólida e duradoura, sem os riscos e as recaídas que a gente vê com as injeções. Claro, sempre tem aquela pergunta no ar, né? Tá, mas e a cirurgia? Se nada disso funcionar, ela não é a solução definitiva? Vamos ver o que as evidências têm a dizer sobre isso. Esse número aqui já diz muita coisa. Apenas uma minoria, de 2 a 4% das pessoas com cotovelo de tenista realmente chega a fazer uma cirurgia. O que isso significa? Que para a imensa maioria, a condição se resolve sem precisar de nada tão drástico. E mesmo para essa pequena parcela, o caminho até a cirurgia é longo. Não é assim, tenho dor, vou operar. Primeiro, os sintomas precisam persistir por no mínimo 6 meses, às vezes até 1 ano, e a pessoa precisa ter tentado o tratamento conservador, o nosso pilar central, e não ter tido sucesso. Ou seja, a cirurgia nunca é o ponto de partida, é a última opção. Certo. Juntando todas essas peças, então, como é que a gente monta a melhor estratégia de tratamento? Aquela que realmente se baseia no que funciona.
Essa tabela aqui é nosso guia prático, resume tudo. O pilar central, que junta educação, paciência e fisioterapia, é a base para praticamente todo mundo. As injeções podem servir para um alívio rápido e temporário, mas sempre com aquele grande asterisco sobre o longo prazo. E a cirurgia? Fica lá no final da fila, só para os casos bem raros e que não melhoram de jeito nenhum. E aí, voltando para o nosso programador lá do começo, a conclusão para ele fica bem clara, né? O melhor caminho não é uma solução rápida e invasiva. É o pilar central, entender o que ele tem, ter paciência e começar um bom programa de fisioterapia para ajudar o corpo a se recuperar no seu próprio tempo. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. No fim das contas, o que essa análise toda sugere é que, para tratar o cotovelo de tenista, a ferramenta mais poderosa talvez não seja uma agulha, e sim o conhecimento, o poder de entender a sua condição e confiar na capacidade do seu corpo. A escolha parece fazer todo sentido. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.